Olá, estamos de volta para darmos continuidade à leitura das Sagradas Escrituras, lendo o livro de Jó. E hoje nós vamos ler apenas 2 capítulos, o capítulo 30 e o capítulo 31. Se você tem a Bíblia em mão aí, abra para lermos juntos, ou então ligue o seu dispositivo e abra o aplicativo da Bíblia nele, para lermos juntos as Sagradas Escrituras. Se você não puder ler, então ouça com atenção, porque meu objetivo aqui não é outro a não ser guiar você através dessa luz bendita que é a palavra de Deus, essa palavra infalível, inerrante, eterna e indestrutível, e guiar você por meio dela na direção de Deus, do conhecimento de Deus, para que você desfrute a cada dia da presença, da bondade e da amizade de Deus. Então vamos ler Jó, capítulo 30 e 31. Jó lamenta a miséria em que caiu. Vamos lá, capítulo 30 então. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, cuja raça infame e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente.
De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31 e o último de hoje, Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. E se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua
que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes. Pois assim negaria eu a Deus lá de cima. Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, ou se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele, o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. E assim a gente encerra a leitura de hoje. Que esta palavra seja o seu alimento nesse dia e que você receba de Deus a instrução que você necessita por meio dessa santa e bendita palavra. Que jamais falte na sua vida esse alimento precioso que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E obrigado por se inscrever em nosso canal. E se ainda não fez isso, se inscreva. E acione as notificações para ser avisado todas as vezes que publicarmos um conteúdo novo aqui. E compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos, espalhando a palavra de Deus, fazendo com que ela alcance o coração de muitas e muitas pessoas. Que assim o Senhor nos abençoe. Obrigado por estar aqui. Um forte e carinhoso abraço e até amanhã, se Deus quiser.